Olá, tudo bem? Bem, estou passando aqui hoje para tratar sobre um assunto que geralmente é tratado nos grupos, é tratado em treinamentos, em bate-papos técnicos entre amigos, livros, blogs, enfim. E esse tema ele é muito recorrente, né? Volta e meia a gente sempre está indo e voltando em cima desse tema. E o que eu quero falar com vocês hoje é sobre a aplicação de nós em uma corda, principalmente falando aqui na nossa realidade de resgate técnico industrial e a nossa realidade de acesso por corda ou outras modalidades de trabalho em altura, falar sobre as cordas de baixo alongamento, né, ou as famosas cordas semiestáticas ou corda estática. Bem, então sempre quando a gente fala sobre a aplicação de nós em uma corda, é recorrente às discussões, os estudos, opiniões sobre a perda de resistência, né? Então, nós temos aí várias publicações, algumas inclusive que chegaram a levar a virar um material técnico com maior conteúdo, algumas informações empíricas que a gente encontra por aí e até livro publicado já sobre esse tema. Então existe muito dessa dúvida de quanto realmente uma corda ela perde ali localmente, né, aquele ponto onde a gente aplica o nó, quanto realmente essa corda vai perder em porcentagem sobre o seu valor total da carga mínima de ruptura dessa corda. Então é muito importante a gente entender, né, que quando a gente fala dessa perda de porcentagem, nós estamos falando exatamente daquele ponto onde o nó foi aplicado e nós estamos falando que essa perda de resistência ela é sobre a carga mínima de ruptura original da corda sem um nó aplicado, né? Então é bom a gente entender quando vocês encontram por aí falando que determinado nó perde 20%, outro nó perde 30%, 39%, enfim. Então a gente precisa entender, né, aonde que se está baseando essa perda em porcentagem. Então vamos pontuar novamente. Nós estamos falando que esse valor está em cima da carga mínima de ruptura original da corda, sem nó, e nós estamos falando que essa perda de resistência é exatamente ali aonde esse nó é aplicado, né? A perda de resistência da corda não é na corda toda, é onde o nó é aplicado. E por que isso? Porque justamente nós estamos criando voltas nessa corda. E essas voltas, quando elas recebem forças, né, quando ela recebe uma carga, essas voltas elas acabam se apertando. A gente tem um atrito pontual ali, né, nessas voltas, nessa fibra sintética da qual a corda é composta, normalmente a capa ali de poliéster e a alma de nylon, e quando nós temos então esse aperto dessas voltas, nós temos ali uma geração de atrito que gera calor e consequentemente vai enfraquecer aquele ponto. Então é importante também que nós entendamos um dos motivos ou alguns dos motivos pelos quais existe essa perda de resistência. Bem, mas vamos lá. Existe um valor exato de perda de resistência de nó? Não existe. Tá? Muitas vezes a gente fala, o nó 8 perde 30%, 32%, o borboleta perde um pouco mais, o pescador chega muito perto ao nó 8, o 9 perde um pouco menos. Pessoal, vocês precisam entender que não existe um valor exato de perda de resistência independente do tipo de nó. Por que não tem como nós afirmarmos um valor exato? Porque cada estudo vai chegar sempre em um valor diferente. Eles são até próximos, mas nunca serão iguais. Nós temos muitas variantes para determinar a perda de resistência num nó. Então, primeiro, a gente precisa entender que corda é essa que foi utilizada, ela é nova, ela já é usada, quanto de tempo de uso que ela tem, em que circunstância que essa corda já foi utilizada, né? Qual o ambiente agressivo, quem foi a pessoa que aplicou esse nó, quando essa pessoa aplicou esse nó, ele já pré-tensionou o nó ou ele deixou o nó sem tensão, esse nó está encavalado ou está sem encavalamento,
qual é o diâmetro dessa corda, qual é a qualidade dessa corda, qual é o tipo de construção dessa corda. Essa corda é uma marca que tem um processo de gestão de qualidade, enfim. É impossível determinar um valor exato para falar que determinado nó perde um valor e outro nó perde outro valor. Então nós temos aqui no Brasil, inclusive, grandes estudos muito interessantes sobre testes feitos para identificar aí a perda de resistência ali nos nós. Então nós temos um estudo muito interessante aí feito pelo Corpo de Bombeiros de Brasília, feito ali pelo pessoal com bastante critério. Nós temos um outro estudo muito interessante também feito pelo Spinelli. O Spinelli é um produtor de conteúdo, um grande estudioso e pesquisador da área. Ele até inclusive publicou um material muito interessante, encomendado pela marca Plasmódia de cordas, onde ele fez vários testes. Inclusive é bem interessante nesse material, né, que na média dos testes que ele fez, os nós que foram, entre aspas, mal feitos, né, que é aquele nó com encavalamento, eles perderam menos resistência do que os nós bem feitos numa média. Mas é claro que a gente nunca vai indicar que você faça um nó mal feito, tá? Mas foi bem interessante uma dessas conclusões que o estudo dele chegou. Falando lá fora, nós também temos alguns outros valores que são encontrados, por exemplo, no livro da CMC, Rescue. Existe um livro espanhol muito interessante chamado Rompiendo el Nudos, que traz alguns outros valores bem interessantes. Um dos estudos mais bacanas que eu conheço é feito pelo HSE britânico, encomendado para a empresa Lyon, que fez esses testes também. Então, assim, existem vários testes bem interessantes, feitos com bastante critério. E se nós pegarmos todos esses estudos, vocês vão ver que os valores não são iguais, tá? Não são iguais. Eu não posso, vamos falar aí do nó, por exemplo, mais utilizado em atividades de acesso por corda, de resgate, que é o 8 duplo. Normalmente um dos primeiros nós que as pessoas aprendem a fazer, e normalmente um dos nós que a gente mais vai utilizar em quase todos os tipos de ancoragens que nós utilizamos. Então vamos pegá-lo, inclusive ele é o nó base para se testar uma corda na norma de requisitos mínimos de construção de uma corda de baixo alongamento, né? A famosa corda semiestática. Então vamos pegar aí o nó 8. Então é impossível eu cravar e determinar que um nó 8 perde 28%. Algumas pessoas falam de 32%. É impossível, tá, pessoal? Impossível. Então, assim, existem valores aproximados. Se nós pegarmos aí a própria base, inclusive aqui brasileira, né, a NBR 15986, que é a corda que dá, a norma técnica que dá diretrizes mínimas para construção e teste de uma corda semiestática tipo A, né, que são as cordas que nós utilizamos para trabalho e resgate, existe uma variação aí nos testes que são feitos, né, nas cordas para determinar a resistência mínima dela, e sempre é por norma aplicado o nó 8, existe uma variação no nó 8 que vai de 24% a 34%. Então nós temos uma variação muito grande. O que a gente pode, por norma, já tentar determinar? Deixa eu só assim, aqui perdeu um pouco de luz. O computador apagou, perdemos um pouco de iluminação aqui. Já vou estabelecer para melhorar nossa imagem. Bem, acho que já melhorou. Então, o que a gente pode pegar aí como base, pessoal? A NBR 15986, ela trata do seguinte: uma corda semi-estática do tipo A, para ela ser aprovada, ela precisa ter uma resistência mínima de 22 kN no teste de tração, sem aplicação de nenhum tipo de nó. Vejam, esse é o valor mínimo, tá? Então, um fabricante brasileiro, para que ele tenha uma corda comercializada no Brasil, atendendo os requisitos mínimos de norma técnica, ele precisa comprovar que a sua corda tem uma resistência à tração de pelo menos 22 kN sem aplicação de nó. Depois é feito um outro teste, que é com a confecção de um nó para fazer um novo teste de tração. E o nó aplicado para esse teste é justamente o nó 8.
Quando essa corda que passou no teste de tração de 22 kN sem nó, ela é submetida, né, a outra amostra é submetida com a aplicação do nó 8, essa corda precisa então ter uma resistência mínima de 15 kN, tá? Isso são requisitos de norma, ou seja, aquela mesma corda, claro, você faz um teste de tração, né, em algumas amostras dessa corda, então aquele mesmo modelo de corda, aquele mesmo fabricante que está procurando atender os requisitos da norma brasileira. Quando não tem nó, precisa ter pelo menos 22 kN de resistência mínima à ruptura, e quando se aplica um nó, é aceitado até 15 kN, ou seja, nós temos uma perda aí um pouco maior do que 31%. Entre 15 kN e 22 kN, nós já temos uma perda local ali na aplicação desse nó de mais ou menos 31%. Então, isso a gente consegue determinar, só que naquele momento, daquele teste, daqueles pequenos pedaços que foram colocados ali para fazer o teste. Lembrando que um teste é feito em laboratório, com velocidade controlada, com temperatura controlada, umidade relativa controlada, ou seja, é a condição ideal. E a gente sabe que no uso real de uma corda, em resgate, acesso por corda, montando uma linha de vida provisória, enfim, ou até mesmo dentro de um centro de treinamento, nós não temos essa condição. Então eu não posso falar que realmente eu tenho uma perda ali de 31%, um pouquinho mais, porque eu apliquei o nó 8. Na verdade, eu posso determinar que o fabricante, ele garantiu naquele teste, naquele momento, naquela amostra, diante daquela pessoa que fez aquele nó, naquelas condições, que ali ele pode ter uma perda no máximo desses 31%. Poderia ser até um pouco menos. Não pode ser mais, então a gente precisa ficar ali entre os 15 kN com nó e 22 kN sem nó, ok? Então, perfeito. Então, qual que é a referência que eu posso fazer, né? Isso existe em norma, por exemplo, uma determinação em norma de orientações para falar sobre perda de resistência? Sim, existe, nós temos isso numa norma nacional. Mas antes de falar sobre isso, é importante que a gente faça uma seguinte pontuação. Por que é que nós queremos realmente determinar a perda de resistência de uma corda quando nós aplicamos um nó? Por que a gente quer isso? É simplesmente para fazer uma discussão no WhatsApp? É simplesmente para discutir num grupo de Facebook, de Instagram, para dizer que um sabe mais, que o outro sabe menos, que você está errado, que você está certo? Se for simplesmente por isso, eu te recomendo a nem estudar sobre esse assunto, porque você está perdendo seu tempo. Tá? Você precisa entender por que realmente você quer saber a perda de resistência local de uma corda quando você aplica um nó. É por um grande motivo, porque você quer determinar segurança no seu sistema, ou seja, você quer trabalhar dentro de fatores de segurança para entender o quanto de carga ou quantas pessoas você poderia pendurar naquela corda, numa situação de resgate, principalmente falando que seria um caso mais extremo. Então, coloque isso na sua cabeça. Se você realmente vai entrar numa discussão técnica de perda de resistência, você deveria de entender por que você quer saber isso. E o grande motivo disso é justamente para prover segurança dentro de um sistema, determinar fatores de segurança para esse sistema e dentro de um fator de segurança, justamente entender o quanto de massa que você pode pendurar ou qual é a segurança que você quer aplicar no teu sistema. Depois eu vou gravar um vídeo, inclusive, explicando para vocês como é que se determina fator de segurança, a partir de onde que a gente pode partir para determinar um fator de segurança dentro de um sistema e não simplesmente dentro de um pedaço do sistema, que seria ali aonde eu apliquei o nó de uma corda. Então, ok, nós entendemos aqui por que realmente eu preciso saber da perda de resistência, né? Por que eu tenho que ter isso na minha cabeça? Aonde é que eu vou jogar essas informações, né? Por que eu vou trabalhar? Então é no momento ali que eu vou fazer uma análise de risco para um trabalho de acesso por corda, ou uma análise de risco para fazer um planejamento de um resgate, uma análise de risco ali para escrever um procedimento de trabalho de acesso por corda, de uma operação de uma equipe de resgate. Então essas informações eu já deveria de estudar antes, justamente para saber determinar o tipo de equipamento que eu vou utilizar, para eu determinar exatamente qual é o tipo de corda que eu vou utilizar, sabendo que os nós eles têm praticamente o mesmo valor de perda de resistência quando
nós estamos fazendo uma verdadeira determinação de fator de segurança. Então, aonde eu quero chegar com isso? Não existe um valor exato e existe sim aqui no Brasil orientações dentro de normas técnicas que você deveria de considerar para o cálculo de fator de segurança do seu sistema. Tá? Então, se nós pegarmos lá a NBR 16489, que é a tradução de uma norma muito interessante, uma norma britânica, BS 8437, está determinado nessa norma técnica brasileira que quando você está pensando em determinação de segurança no seu sistema e você utiliza cordas sintéticas nesse sistema com aplicação de nó, por segurança, independente do nó que você aplica, você deveria de considerar a perda de 50% da carga mínima de ruptura da sua corda. Olha só que interessante, tá? Isso está previsto em norma brasileira. Fábio, isso é o que todo mundo segue? Todo mundo fala isso? Não, pessoal, não é. Tá? Se vocês forem buscar referências NFPA, por exemplo, na 6ª edição do manual da CMC de resgate, se vocês forem procurar outros estudos, principalmente os americanos, que são os que mais publicam sobre isso relativo a resgate, vocês vão ver que não, eles não consideram isso. Eles consideram perdas aí de 33%, 34%, já vi até 39%. Mas a gente precisa entender que as cordas que eles utilizam são muito melhores do que as cordas fabricadas aqui no Brasil. As cordas que esse pessoal utiliza, eles passam por certificação NFPA, que são testes muito mais rigorosos do que os feitos aqui no Brasil. Existe um controle de qualidade de 3 sigma, coisa que aqui no Brasil dificilmente vocês vão encontrar. Enfim, vocês precisam considerar isso, tá? Então, se você está pensando em determinação de fator de segurança e seguir uma orientação prevista, inclusive, em norma brasileira, a NBR 16489, que é justamente a norma que fala de seleção, uso de equipamento de proteção contra a queda, nós temos lá sim uma determinação de um valor de retirada de 50% da resistência de uma corda no ponto onde você aplicou o nó. Se nós evoluirmos ainda nesse assunto, essa mesma norma diz que quando a sua corda está molhada, existe uma perda de resistência que varia de 10% a 20%. Aí é independente do nó, tá, pessoal? Quando a sua corda está molhada, por exemplo, você está trabalhando numa atividade onde sua corda molhou, ou acabou chovendo e você estava pendurado, ou você acabou de lavar a sua corda, você não deveria de utilizar. Deveria de esperar ela secar, porque nesse momento, como a água penetra nas fibras e a fibra molhada com a água lá dentro, ela reduz a sua propriedade de alongamento, então existe uma perda que vai de 10% a 20%. Então tem mais uma informação interessante que a gente precisa considerar quando eu estou preocupado de verdade em fazer uma análise de risco e um planejamento utilizando fatores de segurança para determinar a carga máxima admitida para a utilização da minha corda, tá? Então, assim, nós temos informações muito interessantes para isso. Isso está publicado em testes, normas, publicações de bombeiros militares, publicações que levam em considerações padrões NFPA, enfim. Mas, antes de tudo, a gente precisa entender muito bem por que eu quero saber sobre isso e realmente aplicar essas informações de uma forma adequada e não simplesmente ficar discutindo valores sem o menor sentido. O nó perde tal, perde tal, perde tal, mas você não sabe para que você vai utilizar isso aí, tá bom? Então, sim, nós temos referências, nós temos informações e se realmente a gente está pensando em uma determinação com um fator de segurança mais restritivo, nós temos essa orientação aí, então, prevista na NBR 16489, tá ok? Espero ter contribuído aí mais uma vez e nós nos vemos aí num próximo vídeo. Grande abraço, até mais.